Fala pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Sarue e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um mangazinho que vai ter o seu retorno ainda em 2024. Nosso papo hoje vai ser sobre o Dororo, pessoal, obra-prima do mestre Osamu Tezuka, publicado originalmente aqui pela New Pop. Então, se você quer saber a minha opinião sobre esse mangá, já vai deixando o seu like, se inscrevendo e marcando o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu agradeço demais a todo mundo que vem participando, se inscrevendo, comentando, curtindo e ficando até o final dos nossos videozinhos. Estamos na batalha aí em busca dos 900 inscritos e você é parte-chave disso. Então, se você tá aí de passagem só namorando o nosso canal, vem aqui, visita, assista um vídeo e não é inscrito, deixa disso. Seja um contribuidor aqui, seja um diferencial no nosso canal Pinguim Sensei, beleza? Se inscrevendo e participando, muito simples, e venha trocar uma ideia comigo aqui nos comentários. Então, conto com vocês. E não deixe de seguir nossos canais amigos, nossos canais parceiros, pessoas com trampos maravilhosos na cena dos quadrinhos. Link dessa galera toda vocês encontram na descrição. E o papo hoje é sobre Dororo. Dororo que vai ter seu retorno em breve, ainda esse ano, com uma nova coleção, uma nova repaginada na coleção, em 2 volumões aí, que vão se encaixar dentro daquele estilo Shogun, se eu não me engano. Então a New Pop vai trazer novamente esse material Dororo, que originalmente foi publicado em 4 volumes, muito bacana essa coleção, é um dos primores aqui da minha coleção, eu amo esse material simplesmente sensacional do mestre Osamu Tezuka. E Dororo é riquíssimo, pois ele se passa num período do Japão feudal, onde incontáveis guerras civis vinham acontecendo à torta e à direito. E a gente tem o início dessa história. Essa história vai para uma vibe muito legal, pessoal. Eu traço paralelos com essa obra, principalmente a vibe que ela me passa é a mesma vibe de Berserk, uma história assim muito sombria, só que aqui é ambientada não na era medieval e sim no Japão feudal. Então, mas elas possuem uma vibe muito sombria e isso é muito interessante, pois o Osamu Tezuka entrega maestria este material aqui. E já deixando claro, é um material que não tem um fim assim, um fim redondinho, então é um final ali entreaberto, então isso pode já te afastar inclusive desse material, mas eu recomendo muito, pois isso aqui é uma das obras mais sensacionais que eu já tive a oportunidade de ler do Osamu Tezuka, fora os grandes clássicos aí como Buda, Fênix, Astro Boy, Blackjack. Isso aqui é um material indispensável do mestre Osamu Tezuka, principalmente para quem gosta de samurais e sobrenatural e tudo mais. Então é uma obra bem densa, apesar dos traços fofinhos, é bem sombria. E nesses períodos de guerra, um jovem general em ascensão chamado Daigo resolve passar a noite em um templo sombrio, onde ele faz um pacto tenebroso. O Daigo quer porque quer ser o senhor de sua região, um dos grandes generais aí dessas batalhas, e ele não mede esforços. Ele entra num templo sombrio, onde tem as estátuas de 48 dos piores demônios que já pisaram na Terra, e ele resolve fazer um pacto com esses demônios. E em sacrifício para esses demônios, ele entrega o seu próprio filho que vai nascer. E os demônios fazem um festim, eles celebram e resolvem devorar essa jovem criança, mas não matá-la. Eles devoram em 48 de suas partes do corpo, são devoradas, e essa criança nasce ali sem olhos, sem nariz, sem boca, sem orelhas, sem braço, sem perna e por aí vai. Inclusive devora os sentidos do tato e por aí vai. Esse início é atordoante ver o próprio pai fazer isso com seu filho. E assim que o garotinho nasce, ele nasce sem nada disso, apenas com os orifícios em seu rosto, e ele é abandonado e deixado no rio, e ele segue rio abaixo. Então a gente tem um começo bem controverso, bem perturbador, se você parar para pensar. É emocionante esse início de história, sempre me choca, eu sempre fico emocionado. Na primeira leitura que eu fiz desse material, eu fui às lágrimas, pois eu achei muito, muito triste mesmo a gente pensar sobre esse personagem. E esse personagem não é o Dororo, e sim um grande personagem que está além dessa história, que é o Hyakumaru. Então o Hyakumaru, ele é pego ali na margem do rio por um médico que morava ali nas montanhas, que constantemente seu vilarejo era atacado, e resolve criar o Hyakumaru, mesmo com as dificuldades de ter uma criança ali com essas limitações aí.
devido a essa maldade que o seu pai de próprio sangue fez isso com ele. Então ele resolve abraçar esse desafio e criar com todo o amor o Hyakumaru, todo cuidado até que ele possa ser maiorzinho. Então ele submete o Hyakumaru a uma cirurgia onde ele implanta e resolve transformar ele numa espécie de garoto robô. Aqui é usada a palavra ciborgue e é muito interessante isso, pois Dororo está constantemente quebrando esses paradigmas. Então o Dororo não se importa de falar algo que nem existe no período dele, então ele está sempre brincando com isso. O Osamu Tezuka é muito sagaz em quebrar a quarta parede para falar com você, leitor, quebrar os quadros e todos os paralelos aqui dentro dessa obra. Então o Hyakumaru sobrevive a isso. Então o pai dele logo percebe que o Hyakumaru não é um garoto comum, ele está fadado a ser perseguido eternamente até o fim de sua vida por yokais. Então o Hyakumaru não tem sossego. Então a gente começa acompanhando a história do Hyakumaru até o dia que ele conhece o Dororo, pessoal. Então demora um pouquinho o Dororo aparecer dentro da história, mas é muito interessante. E aí que eu começo a traçar esses paralelos com a obra Berserk, onde o Guts é atormentado, pois ele está fadado ao sacrifício da sua própria carne. Então é muito interessante a gente traçar esse paralelo aí com o Hyakumaru, pois ambos não podem vacilar, ambos estão sempre guerreando, seja dia, seja noite, ambos têm partes suas que não são deles, e a história vai tomando rumos muito interessantes e os yokais aqui são muito bem abordados. Então a gente tem uma linha de continuidade bem interessante, apesar de serem grandes episódios, mas esses episódios conversam entre si. E como eu falei, o final é um final entreaberto, ele não tem um ponto final, a gente não sabe o que vai acontecer com o Hyakumaru lá no final, mas é muito interessante mesmo assim. Ele tem um desfecho legal, interessante, de jornada que segue. Mas e o Dororo? O Dororo é um garotinho, de acordo com ele, ele é o rei dos ladrões. Então o Dororo é um garoto muito engraçado que vai ficar no pé do Hyakumaru, justamente porque ele quer roubar uma das suas espadas. Então a gente vai acompanhando, mas o Dororo não é nada superficial. Esse personagem ganha assim um escopo enorme e a sua história é um drama de vida tão emocionante quanto o do Hyakumaru. Então essa história tem uma carga muito dramática, aquele Japão assim devastado pela guerra, onde achar o que comer é um luxo. Então a gente vai ver nessa batalha não só contra os yokais, e sim pela sobrevivência desses personagens. Então é algo muito tenso, assim, é uma leitura tensa, agradável em alguns momentos, engraçada em outros, mas é um drama muito interessante, principalmente se você gosta de temática samurai e sobrenatural. Então Dororo vale simplesmente muito ser conhecido. E o Dororo se passa muito legal, conhecendo aqui um pouquinho da coleção, um material simplesmente primoroso. Ele tem aquele acabamento bem da coleçãozinha básica da New Pop, então é um material bem simples até, mas com uma história fantástica. Esses personagens, assim que você conhece eles, não tem como parar de ler. O Dororo, o Hyakumaru são muito carismáticos, e as criaturas, ou no caso os yokais que vão cruzando seus caminhos, têm histórias riquíssimas em detalhe, calcado assim no próprio folclore do Japão. Então a gente tem muita referência. Então o trabalho de tradução é bem legal, e as notas de rodapé também são riquíssimas em te ambientar onde se passa o Dororo. Mas o que eu mais gostei mesmo foi, tipo, a história seguir em frente, tipo, não trabalhar de forma episódica. Apesar deles sempre estarem encontrando novos yokais, tudo que tá lá no começo reverbera lá na última ediçãozinha de Dororo. É uma história contínua muito interessante. A gente sabe que o Osamu Tezuka é mestre nisso, mas o que me pegou mesmo aqui foi a ambientação e a temática. Adoro histórias de yokai, tanto que Inuyasha é uma das minhas obras assim da vida, gosto muito. Dororo é uma ótima pedida, é um mangá assim, apesar do traço do Osamu Tezuka, para quem torce o nariz por ser meio infantilizado, aqui não tem nada disso. É uma história sombria, densa, e como eu falei, faz bastante paralelos ali com Berserk. Ela me passa a mesma vibe de Berserk. Então é uma história bem sombria, apesar de ter os momentos ali engraçados, algumas soluções meio bobinhas de como eles solucionam as batalhas, mas é riquíssimo em história, em folclore, e o final um tanto aberto, assim, pode incomodar algumas pessoas, mas pra mim isso é besteira. A pessoa que for ler só pensando no final não aproveita nada, principalmente de mangás, porque muitos mangás aí não são finalizados e oferecem histórias maravilhosas. Então eu recomendo
a você que aceite essa diquinha aí, que é uma das minhas obras favoritas da vida. Sempre que possível, recomendo Dororo a amigos, a quem está se iniciando. Mas é meio difícil, principalmente por causa da escassez das edições, beleza? Mas é um material, sim, primoroso, da sua primeira página até a última. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do videozinho. Obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Dororo tá voltando em breve aí, numa nova repaginada aí pela própria New Pop. Então, se você achou interessante, vai atrás, que é um material dos meus favoritos. Então, recomendo fortemente que você conheça o personagem, ainda mais que a coleção vai ser diminuída em apenas 2 volumes aí. E comenta aí, você já conhecia o Dororo? O que você acha da história do Dororo? Você gosta da ambientação? O que você achou? Te impactou, assim como me impactou? Porque na minha primeira leitura eu fui literalmente às lágrimas com esse personagem. Com essa história, no caso, virou um dos meus favoritos rapidamente. Então comenta aí, vamos bater esse papo maravilhoso. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva, marque o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Agradeço demais a todo mundo que vem participando, comentando, e compartilhe com aquele seu amigo que gosta do mundo dos mangás, dos quadrinhos e das animações em geral. A gente tá sempre batendo um bom papo aqui, com vídeos bem bacanas. Então a gente tá se esforçando sempre para melhorar. Então agradeço a todo mundo que ficou até o final do videozinho e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e valeu, pessoal! Forte abraço!